Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda e dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar do capítulo de número 39 do quarto livro Estudando Nossa Umbanda. E esse ano estamos terminando o nosso livro, que são 40 capítulos. Lembrando que o que vamos abordar é fruto dos nossos estudos, de nossas pesquisas, das orientações que tivemos de nossas entidades. E sabe, meu irmão, se seu pai no santo não concorda com a nossa opinião, ele, ele está correto. Nunca, jamais duvide do seu pai ou de sua mãe no santo. Nós, pais no santo, fazemos de tudo para ver os nossos filhos bem e bem encaminhados a serviço da caridade. Vamos lá, capítulo 39, mediunidade. Dentro do mundo espiritual, dentro dos terreiros, vemos cada vez mais pessoas trazerem preocupações quanto à sua mediunidade. Mas, meu irmão, não fique preocupado. Isso não é ruim. Pelo contrário, somos seres que, quando algo nos desperta assim, uma curiosidade, um interesse, é sinal que queremos aprender. E aprender sempre é o caminho correto. Aprender, meu irmão, é evoluir. Mas algumas perguntas parecem que martelam na nossa cabeça. Martelam a cabeça do médium. Principalmente aqueles médiums iniciados recentemente. E as perguntas são assim: estou incorporado ou não? Essa é a primeira pergunta que aparece. Estou tendo assim algumas sensações diferentes. Isso é normal? Estou com uns pensamentos que não. Nossa, eu não tinha antes. Será que eu estou sendo intuído? Meu corpo. Olha o meu corpo. Meu corpo está tendo algumas reações diferentes. Eu estou tendo uns tremores, meio que uma tontura. Nossa, calafrios. Nossa, como eu estou suando, sudorese. Bocejos inesperados. Eu estou sendo irradiado pelas entidades ou são pelas energias delas? Será que é a entidade mesmo que está aqui ou é apenas eu que estou tendo essas sensações? Calma, meu irmão. Calma. Isto é absolutamente normal. Assim como cada ser humano é único, cada mediunidade também é única. Não se preocupe com a forma de sua mediunidade. Ela passa pelo processo de desenvolvimento. E tudo, como já dissemos anteriormente, é um processo. Este processo é importante e você tem que deixar que ele aconteça de forma espontânea, de forma natural, sem pressa, com leveza, com calma. O ser humano é, por natureza, ansioso, imediatista, está sempre desconfiado, precisa o tempo todo
estar sendo submetido a testes, provas, aprovações. Para saciar um pouco esta ansiedade, esta curiosidade, vamos conhecer alguns mecanismos usados pelas entidades, aquelas que nos acompanham. Lembrando que são apenas alguns dos que eles usam. Estes mecanismos, eles são assim acionados para fazer este contato entre o mundo espiritual e o mundo material, entre as entidades e entre nós, médiuns. A irradiação, por exemplo, é o começo de tudo. É o pontapé inicial no processo mediúnico. É a aproximação dos corpos energéticos e espirituais da entidade e o médium até que haja o acoplamento. Dentro da irradiação, existe um contato intuitivo. Por esse motivo, podemos dizer que é o princípio básico da mediunidade de um médium. O princípio básico da incorporação é a irradiação. Existem médiums que trabalham apenas irradiados pelas entidades. Ou seja, um grau onde o foco é a transmissão telepática das informações, sem a transformação no arquétipo. Assim, aquela transformação nas expressões físicas, na fala. Quando o médium trabalha irradiado, tem que estar bem, mas bem preparado, porque ele tem que saber decodificar as mensagens enviadas pela entidade até ele. E isso, meus irmãos, é um dom, é um tipo de mediunidade e não há nenhum demérito, não há nenhum descrédito a um médium irradiado. A grande maioria dos médiums trabalham com a mediunidade de radiação intuitiva. Sabe, muitos desconfiam se estão incorporados ou não. Eles não enxergaram a veracidade na incorporação. Estão, no fundo, trabalhando, as entidades estão lá com o médium irradiando intuitivamente. E o médium deveria dar mais valor a esta comunicação, acreditando que carregam aquilo que ficam procurando, com provas, com incorporação ou não, carregam o amor das suas entidades, a intuição. Notem que são muitas as formas de fazer uma leitura espiritual e energética de uma pessoa, de um local, de um ambiente mesmo. Veja, também o quanto você, médium, tem a capacidade de desenvolver habilidades sensoriais, que são importantes para o aprimoramento de sua intuição. E por falar em intuição, vamos ver o que é mediunidade intuitiva. A intuição é um dom natural de todo ser humano. A intuição pode ser reflexo do seu próprio ori, da sua própria cabeça, querendo se comunicar com você através de uma centelha divina. Mas também
pode ser uma inspiração mediúnica. Sabia que existem médiuns que não estão nem incorporados nem irradiados, mas são médiuns inspirados intuitivamente? Esse estado mediúnico, sem a presença necessariamente de um espírito, ali, né, por perto, chamado de inspiração intuitiva, ela se processa de modo geral por conta de algum alerta que o médium pode ter como inspiração, ou simplesmente por fazer a leitura energética daquele ambiente ou da situação que está vivenciando naquele momento. Isso mesmo. A intuição, ela é um contato mais direto. É um contato dinâmico entre o ser encarnado e o espírito. A nomenclatura incorporação é uma forma popular desse contato. Esse termo, incorporação, veio da falsa sensação que acreditávamos que o espírito entrava no corpo da pessoa. Ou seja, esse espírito ele era vestido no corpo do médium. Mas isso é uma inverdade. A coisa não é bem assim. O espírito não se veste no corpo do médium. O espírito passa a exercer um domínio da mente do médium através do sistema nervoso central. Isso acontece de forma gradual, de forma ordenada, não é de qualquer jeito, não. Tudo tem ordem. Se não houver esta ordem, o médium passa a prestar um desserviço à espiritualidade. E não um serviço. Olha, ele irá incorporar em qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer ocasião. Afinal, estamos rodeados de espíritos de diversas colônias. Viram já pessoas que cantou parabéns a você, acende uma vela e incorporam em bares? É isso, não tem ordem. A incorporação vai sofrer um certo grau de maturidade, que é a mediunidade natural do médium. Os domínios do seu corpo, de certas partes motoras, da fala, da dicção, de formas de andar, a forma de se portar, enfim, alguns trejeitos podem ser mais acentuados, mas em hipótese alguma são atuações que anulam o médium. O médium, ele estará no controle de suas ações de uma certa forma. A entidade, ela necessita do médium. Sabia que a entidade necessita de você? Na incorporação, há uma troca energética. Há uma troca de trabalho. Certamente, somos mais receptivos. Isso mesmo, recebemos mais. Nessa troca, contribuímos com uma parte muito pequenininha. Sim, pequenininha, mas contribuímos. Este é o motivo que todos que temos que nos preparar, que nos equilibrar, trazer conosco boas vibrações. Como diz o cigano que me acompanha, o senhor Vladimir, só podemos entregar aquilo que carregamos em nossa carroça. Temos boas energias? Entregamos boas energias.
é necessário que entendamos as habilidades sensoriais. Precisamos desenvolvê-las. Elas são fundamentalmente independentes de qualquer entidade que se manifestar. Somos nós médiuns que vamos decodificar a mensagem, independente de estar incorporado, independente de estar irradiado, ou independente de um trabalho intuitivo. Cada médium, cada mediunidade é única, é diferente uma das outras. Assim como cada um de nós, como cada ser humano é único. Olha, até mesmo gêmeos univitelinos, apesar de sua aparência ser idêntica, são seres diferentes em sua essência. Meu irmão, não se preocupe com a forma que sua mediunidade vai se desenvolver. Somos todos diferentes uns dos outros. Apesar de sermos todos médiuns, nenhum médium é igual ao outro. Nenhuma entidade se manifesta ou trabalha igual a uma outra entidade, mesmo que carreguem consigo o mesmo nome. Afinal de contas, não existe uma Maria só no mundo. Nenhuma entidade será igual a outra, pelo simples fato de que todos nós, seres, somos únicos e com capacidades próprias. Nós e as entidades. Muitos médiuns ficam ali observando, tomando por base outros médiuns. Isso é um erro, uma falha que cometemos. Não vamos nos preocupar se o guia tem uma manifestação mais afoita, mais intensa, ou se ele se apresenta de uma forma mais amena, uma forma mais serena. Não vamos nos preocupar se a entidade fala muito ou fala pouco. Nos preocupar em estar apenas em alinho com as entidades. É essa a nossa preocupação. Quando você está em alinho, o seu trabalho será realizado de forma espontânea, a favor da paz, em prol do amor. Numa gira, é necessário a concentração. E olha, muitos dirigentes, e eu me incluo nesta gama de dirigentes, com frequência falam sobre concentração. Muitas vezes pode até parecer uma pegação de pé. E é mesmo, é uma pegação de pé. Este é o nosso papel. Como dirigente, temos que mostrar, indicar a forma correta, a forma saudável de se manter uma concentração sadia. Quando o médium estiver preocupado, pensando nos afazeres fora, os afazeres externos, ou mesmo os acontecimentos internos da casa, como assim? O caboclo está bradando de forma correta, ou se o preto velho está usando o banquinho dele ou o banquinho do terreiro. Se o herê, a criança do espaço, se ela hoje baixou mais alegre ou mais triste, ou se o senhor Exu está usando charuto ou não. Estas preocupações só irá te distanciar de si mesmo e você estará cada vez mais longe
de encontrar a sua concentração, o seu equilíbrio energético. Outro fator que faz com que você desequilibre e perca a concentração é espionar a mediunidade alheia. Como o seu irmão se comporta, como a entidade dele está se manifestando. Meu irmão, isto não é problema seu. O seu a fazer naquele momento é procurar equilíbrio para uma concentração centrada dentro, de dentro para fora. A concentração começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Quando entendemos o processo de concentração e atingimos esta maturidade, nunca mais duvidaremos de nosso trabalho como médium. Quando nós nos concentramos dentro do objetivo medianeiro mesmo, sem ficar prestando atenção nos aspectos externos que envolve a incorporação, que envolve o terreiro, que envolve as pessoas, o seu próprio medo, o seu próprio receio, a sua insegurança e principalmente sem julgamento com você mesmo e com a conduta dos outros irmãos, iremos pausar, iremos equilibrar, silenciar a mente e concentrar no que realmente precisa. O foco é você. O foco é a entidade. O foco é o trabalho. Não pense que o desenvolvimento, meu irmão, tem fim. Ele nunca acaba. O desenvolvimento mediúnico perdura por toda a existência. Pela nossa existência como médium, por todos os instantes, a cada trabalho, há sempre algo novo para aprender e apreender. A vida espiritual é infinita. Não há limite para tal profundidade. Não tenha a pretensão ou a arrogância da crença de que já é detentor de todo conhecimento. Não ache que você está plenamente desenvolvido. Estamos todos em evolução. Olha, nós somos um milésimo de um grãozinho de areia neste infinito mar da espiritualidade. Sabia que até mesmo as entidades que nos acompanham, com toda a sabedoria que elas têm, com toda a paciência, todo o conhecimento, elas continuam explorando e galgando a evolução. Temos que ter em nossas mentes a vontade, o desejo de aprender sempre, cada vez mais. Que nosso desenvolvimento se iniciou muito antes de assumirmos esta aqui, esta encarnação, e não terminará quando nossos olhos se fecharem para este plano. O médium que quer verdadeiramente crescer espiritualmente tem que estar sempre de coração e de mente aberta.
aberta aos novos ensinamentos. Independente de quanto tempo tem de terreiro ou qual a função que ele exerce numa casa de axé. Ainda vivemos uma pequenez ínfima diante da bondade do Mestre. Mesmo após a coroação do médium, mesmo após a sua liberação para atendimento, ou seja, logo após que ele passar por toda a preparação, por toda a maturação e conscientização de seu trabalho, junto ali às entidades que o acompanham, novas linhas de entidade podem se manifestar, ou entidades novas na mesma linha. A humildade é a alavanca que te projeta a novas experiências, a novos conhecimentos. Ser um bom médium é ter consciência e discernimento. É saber que a espiritualidade nos ensina o caminho, mas a caminhada é nossa. O fato de sermos médiuns não nos dá o brilhantismo do sucesso. A mediunidade é uma ferramenta de auxílio, de autoconhecimento. Mas o que define mesmo o seu sucesso, meu irmão, são suas ações, são seus pensamentos. A espiritualidade plena e saudável é aquela que traz à luz a consciência, para que possamos assumirmos a responsabilidade, levando a vida de forma leve, sem medo, sem dependência emocional de qualquer pessoa que seja. Buscar uma orientação das entidades, uma orientação do seu pai, da sua mãe no santo, até mesmo de oráculos como Búzio, por exemplo, é saudável. Porém, não pode entrar no fanatismo e achar que tudo é espiritual, tudo é demanda, tudo é macumbaria. Não se anule e coloque o seu raciocínio, coloque sua personalidade em segundo lugar. Jamais buscar o alento, o colo das entidades em momentos difíceis. Sim, é preciso, é nobre, é sinal de humildade. Como fazer para me aproximar cada vez mais das minhas entidades, aquelas que me acompanham? Primeiro, humildade. Depois, faça suas firmezas. Sempre. Escolha, sim, um espaço na sua casa para uma conexão com as entidades. Escolha um local limpo, um local calmo, aonde você pode estar em paz. E crie lá o seu altar. Lá no seu altar, você pode utilizar elementos que representam sua fé, que te elevem e facilite a sua conexão com aqueles que te acompanham. Pode colocar lá velas, ervas, pontos riscados, que representem a energia que você deseja canalizar. Lembre-se de um fator muito importante. Estes elementos são para a sua conexão, para a sua devoção.
Eles ajudam você a se conectar à entidade. E não ela a você. Ela não precisa disso. Nada disso. Nem uma entidade precisa de vela, nem uma entidade que te acompanha precisa disso. Ela é pura luz. Para que ela vai precisar de vela? Escolha, no caso da vela, um local seguro, onde não haja correnteza de vento, onde não haja o acesso de animais, de crianças pequeninhas que podem pôr a mão. Escolha um local que não traga risco a ninguém e nem a você. Nenhum tipo de risco de queima, né, provocado pela chama das velas. Local onde não pegue fogo. Outra coisa, seja assíduo e participe das engiras de forma regular. Lembre-se, cada engira é única. Perdeu aquela, não terá oportunidade de vê-la novamente. Perdeu, está perdido. As engiras são momentos de puro aprendizado. É uma troca energética. Cada vez que vamos a uma engira, nós nos conectamos diretamente com as vibrações do terreiro, das entidades e da Umbanda. A Umbanda tem cheiro, a Umbanda tem som, a Umbanda tem sabor, tem cor, e isso nos traz paz, nos traz alegria. Tenha uma postura ilibada dentro da casa de axé, mantendo-se focado ao que realmente veio fazer. Respeite os cantos, o toque do atabaque, as orientações do dirigente espiritual. Cada ponto cantado é uma oração. Se entregue de forma sincera, com a mente, com o coração aberto, a fim de receber novos ensinamentos, meu irmão. Pratique o seu ossé. Prepare o seu banho de ervas com carinho. Ative ali, cada elemento. Fogo, a água, as ervas. Consagre tudo, até o recipiente. A consagração é uma prática poderosa para a purificação energética e o nosso equilíbrio. Concentração e meditação são a chave para acalmar a nossa mente e purificar as nossas energias. Fazer meditação, alguns minutos ali por dia, não precisa ser muito não. Na visão espiritual, ela equilibra e cria um espaço rotineiro de conexão interior sua com ela. E é possível ouvir a orientação de suas entidades, de equilibrar suas emoções. Pratique a sua vida mediúnica de forma livre, linda e séria, assim como Umbanda. Uma coisa séria, pra gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá.